Amém? Fecha os teus olhos para que nós possamos entrar na palavra. Deus, eu quero te agradecer, porque sempre nós temos, Senhor, esta oportunidade aqui, de pregar, de falar do teu nome, de cantarmos canções, de, Senhor, ouvirmos a tua palavra. E nessa hora nós queremos te pedir, fala conosco, Deus, assim como o Senhor já tem falado e tem agido em nosso meio. Por isso eu te peço, Senhor, prepara os nossos corações, prepara a nossa mente, Senhor, tira, Senhor, toda agitação, tudo aquilo que nos distrai, para que nós possamos, Senhor, agora ouvir o que o Senhor tem para nós, Deus, no nome de Jesus, amém. Bem, como todos sabem, estamos trabalhando uma série que é no Salmo 23, e hoje nós vamos estar dando continuidade a este estudo. Eu acredito que hoje você entendeu que desde o princípio a gente tem falado bastante nas canções sobre Deus, não é? E nós vamos dar continuidade também na palavra a respeito disso. E eu quero com você ler mais uma vez o Salmo 23. Abra a sua Bíblia, se você a tem aí, ou se você sabe de cor, você pode ir de cor. Mas se você tiver a tua Bíblia e abrir, é bom que você faça as anotações conforme nós vamos falando. Eu vou ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bem, se nós ficarmos, não é, parando e falando, vai ter muito assunto e nós não vamos terminar. Não é? Não estou querendo correr também, porque existem muitos homens de Deus que têm levantado estudos em cima desse salmo. O próprio Spurgeon é um que tem muita coisa escrita em cima desse salmo. São horas e horas de estudos do que a gente pode extrair dessa história de vida, daquilo que Davi está contando. E nós falamos na última semana sobre as veredas da justiça, que ele guia-me pelas veredas da justiça. E é lindo quando a gente entende o que é essa vereda da justiça, porque o que acontece hoje, dentro do cristianismo moderno, é que a cada dia mais são criadas muitas regras que levam o nome dessa justiça, mas que na verdade são coisas imputadas por homens, seguindo costumes. E estas regras ou lei não é isso que são caminhos de justiça que a Bíblia ou que o próprio Davi aqui traça nesse salmo. Porque aqui ele está trazendo em mente, lembra, no final provavelmente da vida dele, quando ele já está mais velho, quando ele já começa a pensar em tudo que ele passou, ele traz a experiência dele como pastor. E para mim, então, olhar para esse salmo, ou olhar, por exemplo, para veredas da justiça, é muito mais profundo do que simplesmente eu olhar pela superficialidade daquilo que é o certo e o errado somente. Mas o fundamento do nosso relacionamento para com Deus, e quando nós dizemos que nós queremos andar em caminhos, nessas veredas da justiça, ter esse padrão de justiça de Deus, é ter uma relação com Deus tão intacta, tão íntima, chegar a esse ponto, de nós termos o desejo e a vontade de Deus sendo manifestada na nossa vida naturalmente. E isto, a Bíblia nos ensina que é possível. Conforme nós nos aproximamos de Deus, nos aproximamos da palavra de Deus, as nossas experiências, os nossos níveis de experiência com Deus, eles mudam. E nós vamos nos aproximando e conhecendo a Deus. Então, quando nós entramos nesse nível, a gente entende os preceitos ou as normas de Deus, a gente entende os regulamentos de Deus, que não são apenas regras imputadas por homens, mas eu faço isso porque eu sirvo a Deus, eu começo a conhecer mais a Deus, e esse conhecimento de Deus muda o meu perfil de viver, a minha forma e a minha atitude de viver, e eu entendo que Deus me manda fazer, e eu faço com alegria, porque é prazeroso para mim servir a Deus.
E o jeito como Deus quer conduzir as nossas vidas, eu também entendo isso. Então não é uma obrigação, mas é uma vida de prazer, é algo que para nós é natural, porque eu vivo, eu tenho esse contato com Deus. Então nada mais belo, nada mais gostoso do que eu estar na presença de Deus. Então é a confiança de seguir os seus passos. E é lindo quando a gente olha então para esse Salmo 23, é saber que esses caminhos de justiça não é algo que somente eu faço para com Deus, mas é o relacionamento de Deus comigo, é o que Deus também faz para mim como pastor da minha vida, e nesse relacionamento que transborda disso em relação aos outros. Então vê como a dimensão ela vai aumentando cada vez mais, e eu vou vivendo experiências novas, porque o pastor tem guiado a nossa vida diariamente. E eu coloquei uma imagem na última semana, que foi a última imagem, eu queria só abrir com ela, se possível, abrir com essa imagem, que é a imagem de umas montanhas. À medida que a gente aprende, que a gente entende, que a gente vive, que a gente segue debaixo da liderança desse pastor, a gente vive em obediência, nós vamos sendo beneficiados, livres de imundícia, livres de fazer coisas erradas, a gente consegue perceber melhor, ter mais tato, mais sensibilidade para as coisas. E é interessante porque a gente olha para os desenhos assim, para nós, falando, eu não sei que montanhas são, eu sei o lugar que é, provavelmente deserto do Negev. Mas eu não sei te dizer qual o nome de cada montanha, ou aonde é a montanha tal, que caminho é aquele, mas o pastor sabe. O pastor das ovelhas, ele não tinha o Google, mas ele sabia que montanha ele deveria ir, e ele conhecia bem a região e o ambiente que o pastor vivia, esse pastor de ovelha que Davi está tratando aqui. Assim, dessa mesma forma, tipificando para a nossa vida, mostrando o exemplo, Deus, ele conhece, o nosso pastor conhece os terrenos que ele quer nos levar. Deus conhece os lugares que ele quer nos fazer andar, que nós não conhecemos, mas ele sabe. E quando eu coloco essa minha confiança em Deus, quando eu deposito a minha confiança em Deus, porque ele sabe, e eu sei que somente ele sabe, não eu, mas ele sabe o futuro, você não sabe, nem eu. Nós não sabemos se amanhã nós estamos vivos, mas ele sabe. Sem sombra de dúvida, Deus sabe. Então é muito mais vantagem nós colocarmos a nossa vida, é muito mais prazeroso nós confiarmos, e é o que Davi está falando. Eu coloco a minha vida ao pastor, assim como as minhas ovelhas, elas tinham o meu cuidado. E à medida que eu vou andando nessa liderança do pastor, nesses caminhos de justiça, as coisas vão se abrindo naturalmente, as coisas vão acontecendo. É lindo quando a gente consegue entender isso. E hoje o tema é: guia-me pelas veredas da justiça, irmãos, por amor do seu nome. Eu me arrepio quando eu falo isso, porque para mim, o centro do Salmo 23 está neste verso. Por amor. Todo mundo vai pensar, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, que é o mais conhecido, mas para mim, você vai numa outra versão, para a gente entender o que é por amor, é lindo, com a medida que você se aprofunda, você vai entender o que Davi está querendo dizer, uma história de vida, assim como a nossa história de vida. Na versão Nova Tradução Linguagem de hoje diz: ele guia por caminhos certos, como ele mesmo prometeu. Na American King James, he leads me in paths of righteousness. Eu amo essa palavra. For his name's sake. Por amor do seu nome. E à medida, irmãos, que eu estudava, a minha alma se enchia de uma alegria tão grande, de uma experiência com Deus tão grande. E o Espírito Santo de Deus me mostrava tão profundamente aquilo que esta frase ou esse termo ele realmente quer dizer para as nossas vidas.
E eu digo que eu não sairei mais a mesma pessoa depois desse estudo. Eu digo isso com a maior certeza, porque eu já tenho mudado muito até a minha forma de pensar. Porque eu vejo o Espírito Santo de Deus trabalhando em mim por amor do nome do meu Deus. E entender isso é como estar debaixo dessa certeza, dessa perspectiva, dessa clareza. Eu vou dar um exemplo clássico disso. Para mim, o que aconteceu comigo? Eu estou fazendo swim, eu estou fazendo natação. Não tenho professor nenhum, eu sei nadar e estou seguindo a minha carreira de nadador não profissional. E estou indo numa academia que é perto de casa. E eu estou fazendo a academia por quê? Porque é bom para a minha saúde. Mas eu sou péssimo para levantar peso, correr esteira. Eu não gosto. Isso para mim é carregar um bonde. Mas fazer piscina, irmãos, entrar naquela piscina é gostoso. E me anima a levantar cedo, 6 horas da manhã, 6:30 da manhã. Minha esposa, eu fico para ela, acorda, amor, quando você for sair para trabalhar, já me acorda. Mas você está dormindo tão gostoso. Não me acorda, porque senão eu perco o meu dia. E aí eu vou então para a minha piscina e foi o que aconteceu. Só que veja uma coisa. Irmãos, estar naquela piscina tem sido para mim um momento com Deus tremendo. Você vai falar, como? Deus tem falado comigo na piscina. Eu estou indo para a piscina para estudar minha pregação, enquanto eu nado. Porque eu não tenho ninguém falando comigo. Eu não tenho nada me distraindo, apenas dando braçadas naquela água. E Deus está falando comigo, eu não tenho dúvida alguma de que Ele está ministrando no meu coração. E essa foi uma experiência nos 2 dias que eu fui essa semana, quinta e sexta-feira. Porque eu ia voltar para casa, preparar a pregação, ficar tendo meu momento com Deus, que eu separo essas horas. Mas olha que interessante, eu coloquei, quando eu comecei a nadar, eu não fui de óculos o primeiro dia. O que você acha que aconteceu? Meus olhos ficaram completamente irritados. Não é a mesma coisa que eu nadar no mar. Porque o sal, ok, eu não enxergo nada, fica tudo turvo. Eu preciso comprei goggles, né? E coloquei os goggles, não sabia nem falar esse nome. Coloquei. Tá certo o nome? Vocês que conhecem? É isso? Goggles, yeah? Não é Google não, né? Goggles, yeah, tá certo. E eu comprei e coloquei. Quando eu comprei e coloquei aquilo, irmãos, mudou completamente de figura a minha natação. Eu já não me preocupava mais com os meus olhos. Os primeiros dias eu tinha 3 linhas para ir, a linha slow, a linha médio e a linha fast. Então o que eu fiz? Eu fui para a linha slow. Não sei se eu posso ir nas outras, né? Não sei como é que o pessoal, enquanto eu não sabia direito o que era para fazer, fui me habituando. Já vi que a slow não dava para mim, passei para a média. E depois de um tempo nadando, já passei para a fast. E vai e para. Só que chegou um momento que a metade da natação eu estava cansado, então voltei para a média. Eu estava me adaptando. Outra coisa que eu percebi, cada vez que eu dava minha abraçada, a água entrava no ouvido. E aí eu falei, eu preciso comprar uma pecinha para pôr no ouvido. Comprei a pecinha para pôr no ouvido. E coloquei a pecinha no ouvido. Melhorou ficou outro nível. E eu estou então nadando essa semana. Irmãos, e eu pensava o tempo todo na minha pregação. O que eu vou falar? Deus, o que o Senhor tem para falar? Por amor do seu nome. E interessante que na quinta-feira, quando eu nadava, do lado de fora, estava uma chuva. Estava feio o tempo do lado de fora. E estava frio a hora que eu fui. Só que à medida que eu nadava, que eu abaixei o meu rosto na água, irmãos, é um outro mundo quando você põe a cabeça dentro d'água. Acaba tudo o barulho. Fica os barulhos meio sem nonsense. E você vê um outro mundo, um outro nível. Mas quando eu erguia a minha cabeça e eu olhava para fora, também lá fora tinha um outro mundo. E Deus ministrava no meu coração tudo isso. Eu comecei a reviver, desde o primeiro dia que eu fui nadar, a dor nos olhos, o ouvido cheio d'água. E aí eu fui comprando e me aplicando naquilo que é correto para mim, tá? E eu falei, Deus, que coisa gostosa nadar. E você não vê o tempo passar, e tranquilo, no meu pace, fazendo tudo certinho. E eu olhava para fora e eu via aquele tempo todo nebuloso.
mas sabe o que acontece? Eu falava, puxa, eu estou dentro de um dom, de um ginásio, com ar-condicionado, a temperatura da água perfeita. Quando eu coloco a minha cabeça, parece que eu estou num outro mundo, eu estou vivendo uma outra... E eu fui na sexta, e na sexta eu também continuei pensando, e nadando. E aí eu olhei e fiz o mesmo movimento com a cabeça, olhando para cima, para respirar, e cada vez que eu olhava, o dia já era diferente. Estava frio lá fora, mas o sol estava batendo e entrando pela janela. E aquela visão, irmãos, é lindo de ver, mas seja um dia bom ou seja um dia mau, eu estava debaixo de uma proteção, usando os equipamentos certos, vivendo um momento dentro de um ambiente com a temperatura que o meu corpo está boa, porque eu tinha proteção. E Deus, no meu coração, Ele ministrava, eu sou exatamente assim. Quando você mergulha em mim, quando você deixa eu trabalhar na sua vida, a experiência que você tem é completamente outra. Você realmente mergulha naquilo que eu tenho para você. Você vive outras experiências comigo, experiências que para muitas pessoas não são importantes, mas para você começa a ter uma importância totalmente diferente. Irmãos, nitidamente eu saí daquele ginásio glorificando e agradecendo a Deus, sentei para terminar e preparar minha pregação completamente na minha mente, no meu coração, no meu espírito alegre, porque Deus tinha falado comigo, usando algo que eu faço durante o dia. Só que enquanto eu pensava nisso, outras coisas foram seguindo na minha cabeça. Eu falei assim, por amor do seu nome, eu já vi for his name's sake. Eu já vi isso em outros lugares. E eu comecei a procurar, e é interessante que no Salmo 25:11 também tem. Salmo 25:11 diz o seguinte: por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Salmos 79:9 diz: ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do seu nome. Tudo relacionado à salvação, ao amor, à justiça de Deus, ao carinho, ao amor de Deus, à preocupação de Deus, por causa do nome dele. E aí eu fui para Salmos 106, 7 e 10. Que quando o salmista relembra a passagem do povo pelo Egito, pelo Mar Vermelho, e olha o que diz no Salmo 106, 7 e 9. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às suas maravilhas. Não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, Ele os salvou, esse povo que se rebelava, esse povo, por amor ou por causa do seu nome. Para manifestar o que? O seu poder. Repreendeu o que? O Mar Vermelho, e ele secou. E ele os conduziu pelas profundezas como um deserto. Eles passaram a seco. Salvou-os da mão daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. Salmo 109, 21. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor, por causa do seu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Irmãos, quando nós começamos a nos aprofundar e ver o Salmo 23, não dá para a gente passar por cima disso. O que significa por causa do seu nome? O que significa por amor do seu nome? O que o salmista está querendo dizer? A palavra nome aqui, se você for ver no hebraico, ou ver na estrutura da palavra, quando ela é usada dessa forma na Bíblia, olha que interessante, ela significa nada mais, nada menos do que reputação. Guarde essa palavra, reputação. E o que é reputação? Seja uma reputação boa ou ruim, infame ou de renome, seja uma palavra para marcar, ou um memorial, ou para individualidade, seja para dar honra, seja para dar autoridade, seja para dar caráter, fama
ao que é famoso, ou nomear o prestígio, ou dar renome ao relatório de quem se está falando. Reputação, no dicionário da língua portuguesa, significa o conceito obtido por uma pessoa a partir do público ou da sociedade em que ela vive. Possuir renome, possuir prestígio, um bom ou mau conceito, ter mal ou boa reputação. Então, reputação pode ser boa e reputação pode ser má. E aqui Davi, o que Davi quer dizer nesse salmo é que Deus, Ele lidera as nossas vidas como pastor, com base na sua reputação, com base em quem Ele é, o que Ele faz. Soberano, nós cantamos isso hoje, Altíssimo, e a Bíblia diz, o grande eu sou. Deus, Ele faz porque Ele é Deus, a reputação dEle é mantida. E alguns escritores cristãos, escritores bem conceituados, século XIX, século XX, vou dar alguns para vocês só perceberem o que esses homens chegaram à conclusão quando eles estudaram esse salmo. Por exemplo, Dr. George Lanza, que é um dos livros também que eu comprei, bem interessante. Ele diz o seguinte, que ele é especializado na linguagem do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e no Antigo Testamento especializado no aramaico. Ele diz o seguinte, o pastor é muito cuidadoso sobre os caminhos no qual ele conduz as suas ovelhas. É esse pastor que Davi está falando. Porque ele ama as suas ovelhas por amor do seu nome. Ele fará tudo para prevenir acidentes e ataques de predadores para as suas ovelhas. Ele tem de manter a sua reputação como o bom pastor. Arcebispo Nerses, que é armênio, ele diz o seguinte, ele quando faz um estudo sobre Salmo 23, ele diz o seguinte, por que o pastor tem tanto cuidado com as suas ovelhas? Por que ele cuida? Não é por suborno, não é porque está ganhando alguma coisa com isso, ou porque ele precisava me adicionar ou ter mais uma ovelha no seu rebanho, mas ele faz isso por causa da glória do seu nome, porque ele é justo, porque ele é amor e porque ele é Deus, a sua integridade ela é imutável. Kenneth Bailey, que é o The Good Shepherd, o que ele diz sobre isso? Ele diz o seguinte, Deus age de acordo com a sua própria integridade, na qual ele nunca vai violar. O comentário bíblico, verso por verso, do centenário, do nosso centenário, diz o seguinte, o princípio por detrás de nossas experiências é que ele, Deus, o pastor, escolhe caminhos de justiça para nós, caminhos que são corretos e justos para com ele. Preste atenção. Deus ama tudo. Espera aí, há uma questão, para com ele, e que sejam em conformidade com o seu caráter, com a sua concordância daquilo que é revelado dele. Então nós não podemos dizer, mas eu não conheço o que Deus quer. Conhecemos, nós temos acesso à palavra de Deus. Então eu tenho plenos conhecimentos de saber o que Deus, quais são os preceitos de Deus. Eu tenho muita estrutura. A gente está fazendo Parceiros da Bíblia, estamos terminando Parceiros da Bíblia. Quantas histórias lindíssimas nós temos de Deus. Agora, quando a gente fala de reputação e caráter, vou dar um exemplo agora no dia de hoje. Eu sou músico e agora eu estou querendo comprar um violão. Agora eu quero um violão que seja um violão bom para mim. Porque às vezes você fica com o violão meia boca e dá problema aqui, então vamos pegar uma coisa, eu quero pegar uma coisa legal. Só que, irmãos, quando eu vou pesquisar o violão, você sabe o que eu faço? Quando eu ouço o nome, por exemplo, Fender, Takamine, quando eu ouço Ibanez, eu falo, é bom os violões, então eu sei. Agora, quando eu escuto Taylor, quando eu escuto Martin, é outro nível. É ainda melhor do que o que eu acho que são bons. Por causa da reputação de quem faz.
E eu sei que não é barato comprar esse violão. Talvez a linha mais barata de um desses violões por volta de 800 libras. O mais barato, o mais simples. E mesmo assim já é muito bom. Agora, quem gosta de carro, por exemplo, quando a pessoa vai comprar um carro, ela sabe, por exemplo, daquilo que ela pode comprar, o que ela pode ter. Agora, quando você, por exemplo, chega para uma pessoa e você chega e pergunta: que carro você tem? E a pessoa responde para você: eu tenho uma Ferrari. Qual é a sua reação? Uau! Caramba, uma Ferrari? Por quê? Primeiro, não é qualquer um que tem. Segundo, é um carro que é feito praticamente sob medida. É um carro que não vem com poucos apetrechos, vem completo. É um carro caro. É um carro com peças caríssimas para manter. E a gente sabe que para a fábrica, para manter essa qualidade, ter os preços de um carro desse, ela precisa ser quase como feito à mão. Prestígio. Só de nós termos, se você falar assim: poxa, ganhei uma Ferrari, vende, porque você não tem condição de manter a Ferrari. De tão caro. Por quê? Por causa do nome Ferrari. Reputação, então, é algo que nós vamos vendo e ganhando de acordo com o tempo. E o Warren Wiersbe, que é um outro grande homem de Deus, faleceu agora em maio, com 90 anos. E Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, que é um pastor americano: olha que interessante, o Senhor é Jeová Deus. É o Deus que faz convênios e promessas com o seu povo. Davi sabia muito bem disso, e Davi experimentava isso praticamente diário com Deus. E nota que no Salmo 23, desde o início, quando Davi escreve, ele escreve levando em consideração, sabe o quê? E é interessante que você começa a olhar para o Salmo 23, existem algumas coisas ali dentro, que Davi ele leva em consideração. Os nomes, o quê? Compostos de Deus. O que nós cantamos hoje? Os nomes de Deus. Você quer ver uma coisa? Primeiro versículo do Salmo 23. O Senhor é o quê? O meu pastor e nada... Ok, deitar-me faz em pastos. O que isso significa? Que Deus, ele é o nosso provedor. O nosso pastor provê para nós. Isso me faz lembrar, quando eu vejo isso, talvez Davi nessa hora comece a olhar e comece a pensar das histórias do que aconteceu. Lembra de Deus fala que ia fazer uma prova com Abraão, e ele fala assim: Abraão, eu quero teu filho. Então Abraão pega, vai com os moços dele, os servos dele, e ele fala: agora você fica aqui, eu vou subir com meu filho agora, eu tenho que sacrificar. Imagina o coração desse homem. E na hora que ele está subindo, que ele está chegando então no monte, o filho dele chega para ele e fala o que para ele? Pai, é o seguinte, o senhor tem tudo aqui, eu estou vendo o graveto, eu estou vendo as coisas, tudo para fazer o altar, está tudo certinho, só está faltando uma coisa. Está faltando o quê? O sacrifício. Está faltando o cordeirinho, o carneirinho. E na hora que Abraão ele vai sacrificar Isaac, o anjo do Senhor diz para ele o quê? Não. E o que acontece? Ele olha para o lado e tem um carneirinho preso. E ele então sacrifica o carneirinho. E ali, em Gênesis 22:14, Deus provê o carneiro para Abraão. Deus, Jeová Jireh, o nosso Deus provedor. Davi sabia muito bem da provisão desse Deus. Agora vai lá, na segunda parte do versículo 2. Guia-me mansamente o que? As águas tranquilas. O Jeová, o que? Shalom. O Senhor é a minha paz. Quantas pessoas não vivem essa paz de Deus? Quantas pessoas não conseguem viver essa paz de Deus? E nesse mundo que nós estamos vivendo, de informação rápida, há coisas para fazer o tempo todo, cada vez mais a nossa cabeça se enche, e menos paz a gente tem, e mais coisa para pensar a gente tem. E eu me lembro, sabe quando
Quando Josué, ele estava malhando o trigo, na onde era para pisotear as uvas, o lagar, o que aconteceu ali? O anjo do Senhor vem até ele, dizendo que ia acontecer um livramento através da vida dele. Mas você sabe que Josué, ele chega, Gideão, ele chega e fala assim, para o anjo, ele fala, nós estamos vivendo um período mau, nós estamos vivendo um período complicado, e a Bíblia mostra que os midianitas, os amalequitas e outros povos saqueavam toda a colheita deles, eles não tinham mais paz, eles estavam praticamente perdendo tudo, e ao ponto dele ir então moer trigo, na onde era para uva, fora do tempo, então ninguém ia procurar ele ali. E naquele momento então, esse anjo do Senhor diz para ele, e ele oferece para o anjo do Senhor, ele oferece um sacrifício, ele consome, então o anjo consome aquele sacrifício, e naquele momento então, ele constrói um altar, e ele entende o que Deus quer para ele, e ele diz, Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Davi, ele conseguia ver que a única paz que ele poderia ter é essa paz que vem de Deus. Agora refrigera a minha alma, que eu falei para vocês, que fala sobre o que? Renovação, que fala sobre restauração, fala sobre cura de uma alma ferida, de uma ovelha perdida. O Jeová Rafá, que é o Deus que sara, o Deus que cura. E se a gente seguir todos estes versículos e a gente começar a olhar, nós vamos ver o Jeová Tzedekenu, que é o Senhor, é a nossa justiça, é a nossa forma correta, aquilo que luta por nós. Se nós olharmos, por exemplo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. É o Jeová Chamar. Vê que tudo Davi tinha em mente, porque naquela época, tudo que eles faziam, os nomes tinham significados. Eles erguiam altares e falavam, esse é o meu Deus que fez isso, esse é o Deus que fez isso. Deus, ele é conhecido pelos seus nomes. Deus, ele é conhecido pela sua grandeza. Deus, ele é conhecido porque ele é soberano. Agora, quando nós olhamos para a nossa vida, como família de Deus, como filhos de Deus, e Deus, ele nos marca com a sua presença em nós. E qual é a marca que Deus tem deixado em nós? Sabendo de tudo isso, sabendo que Davi, ele diz, esse é o meu Deus soberano, ele não falha naquilo que ele faz. Nas suas ovelhas verdadeiras, Deus conhece a marca que ele pôs, ele sabe o rendimento que essas ovelhas dão. Deus, ele é invisível, as pessoas não veem Deus. Sabe como as pessoas veem Deus? Através das suas ovelhas, da sua criação, dos seus filhos. E Deus tem sido visto através de você. Por causa do seu nome, por causa da grandeza do seu nome, ele continua sendo Deus, mas Deus tem sido visto através de mim, através de você. A reputação de Deus em você continua intacta. O nome que você carrega, a marca que você carrega continua intacta. Quando os cristãos de Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristãos, isso está em Atos 11, no versículo 26, Barnabé vai buscar Paulo e traz Paulo para Antioquia, e ali eles ficam ministrando e pregando a palavra de Deus, e as pessoas olham e veem neles o que? Uma reputação, algo diferente. Qual era a diferença? Esses têm algo diferente, eles são cristãos, por isso eles recebem o nome de seguidores de Cristo. Qual é o nome? Qual é aquilo que as pessoas nos chamam? Paulo, ele, quando fala, por exemplo, para a igreja de Corinto, na primeira carta aos Coríntios, ele fala corrigindo uma igreja complicadíssima. Ele trabalha com os irmãos ali, e eram irmãos que haviam chegado. Irmãos, o contexto que eles viviam era um contexto bem complicado. Era uma cidade-porto, era um lugar muito complicado, e eles vinham carregando marcas e reputação naquela região. A reputação do pessoal de Corinto
era terrível. Eles não eram conhecidos por bons nomes, pelo perfil e pela vida deles. Só que à medida que eles começam a conhecer Deus, começam a conhecer Cristo, eles começam a obter uma mudança em sua vida. Só que Paulo, depois de ficar um tempo com eles, ele vai embora. E quando Paulo vai embora, as pessoas começam a perceber que havia uma mudança. A reputação antiga deles começava a voltar novamente e interagir com a vida deles. O novo cristão, o novo nascimento, começava a dar parte para o quê? Para o mundanismo. Começava a dar parte para uma vida ruim. E aí Paulo, então, ele escreve essa segunda carta para os líderes que estavam gerindo o mal e fazendo o mal, e também para, mais uma vez, ajudar. Então ele escreve a primeira carta, trabalhando com eles, falando com eles, e a segunda carta ele trabalha com os líderes, e olha que coisa linda, que está em 2 Coríntios 3, versículos 1 a 4. Olha o que Paulo fala. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas recomendadas para vocês ou da parte de vocês? Agora o que ele diz no versículo 2: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Ele diz para cristãos verdadeiros, que buscam mudança. Escritas não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. E Paulo, então, ele diz que nós somos essa carta de Cristo, nós somos representantes do Deus vivo, e nós precisamos ser esses exemplos de Deus. E infelizmente hoje, na cultura que a gente tem vivido, muitos pais têm perdido o controle, muitas famílias têm saído do controle, muitos homens que cresceram em famílias cristãs têm perdido o controle. Eu não sei se você percebe, mas sorrateiramente estão tirando a autoridade dos pais, estão se infiltrando uma mentalidade totalmente estranha para as nossas crianças. E eu digo que não vai ser muito e muito tempo que a gente vai ter que fazer e se impor pela nossa fé e pelo cuidado dos nossos filhos. Por isso é que eu digo, como pastor, a importância de nós trazermos os nossos filhos na igreja. Irmãos, este é um ambiente criado, este é um ambiente feito que é totalmente diferente dos outros ambientes. Esse é um ambiente que não é só a sua casa é continuação. Mas aqui se fazem coisas, ou se falam coisas que muitas vezes na própria casa da gente, às vezes a gente não vai tão profundo para aprender isso. E fora da nossa casa, a coisa vai se distanciando cada vez mais. Fora do nosso lar, a cultura, ou aquilo que é falado para os nossos filhos é completamente diferente. Num toque de mobile, se abre uma porta de um novo mundo para uma criança, para um jovem, para um adolescente. E mais tarde, para pegar isso de volta. Por isso eu louvo a Deus, porque seja nos meus momentos bons ou nos meus momentos ruins, aquilo que a minha mãe me deu é o que realmente fixou na minha vida e aquilo que fez uma diferença para a minha vida. Essa justiça de Deus, isso que Deus tem feito para nós. Agora, quais são as pegadas de Cristo que tem ficado em nossas vidas? Isso é algo sério, irmãos. Como é que é Deus para você? O que Deus significa realmente para você? Quando você fala o nome de Deus, quando você conversa com Deus, quando você tem momentos com Deus, Ele é o Criador do universo. Quando nós formos embora desse mundo, é de frente com Ele que a gente vai estar. Qual tem sido a prioridade que eu tenho dado para Deus? E eu queria colocar um videozinho, bem pequenininho, que é interessante porque esse vídeo é verídico e aconteceu mesmo. E eu fiz ali uma montagem, porque é um vídeo mais longo, não sei se dá para colocar, por favor?
Presta atenção, eu vou tentar narrar para vocês, eu ia colocar a narração no vídeo, mas não deu tempo. Então, isso é algo que acontece, e é o que Davi ele imagina, é o que ele vê, mas isso é real, tá? Uma equipe, ela estava filmando, isso em Israel, está filmando os pastores, está vendo o pastor indo embora, e o que está acontecendo? Uma das ovelhas foge, e a equipe está filmando, ele está fazendo um documentário sobre os pastores, e ela foge, ela vai embora, o pastor não percebe, as ovelhas seguem o seu caminho, e ela vai descer o vale, e ela chega em um determinado lugar, ela para, e ela olha para trás, e ela percebe que está indo embora o pastor, está indo embora o rebanho, e eu acredito que ela tem uma grande oportunidade, vou voltar, porque ele está lá em cima, mas o que ela faz? Ela toma um outro caminho, ela começa a descer, e o homem filmando, e ele vai falando assim, gente, ela está indo embora, e no comentário que ele faz, porque é um documentário cristão, ele diz assim, essa ovelha, ela infelizmente, ela não está deixando para trás somente o rebanho, mas ela está deixando a única pessoa na vida dela capaz de a proteger da morte. Dessa forma, infelizmente, ela vai perambular até ela começar a ficar perdida, até ela já não ter mais aonde pastar, no meio de um deserto, sem Deus, você, eu, os nossos filhos, ficamos perdidos. Sem Deus, sem levar Deus a sério, as raposas, os coiotes, eles estraçalham. Sem Deus, a gente vira presa fácil, os nossos filhos viram presas fáceis para o inimigo. Por isso a importância por causa do amor do seu nome, esse cuidado de Deus, ele é tão preciso na nossa vida. Porque a nossa tendência é sempre essa, nos desviar do nosso caminho. E eu concluo essa pregação com 3 perguntas. Geralmente eu deixo uma para você refletir, mas eu quero terminar com 3 perguntas. Primeira, você está disposto? Esta é uma questão importante. Você está disposto de realmente seguir o pastor? Você tem que considerar, são 3 perguntas que você tem que responder, e à medida que você responde, você vê qual é a tua situação de vida. Porque primeiro, você está ouvindo um pastor falar, e o pastor está pregando o quê? Nada mais do que a palavra de Deus. Eu não estou pregando nada além da palavra de Deus. Então, há uma grande oportunidade de você hoje estar ouvindo isso, e você reconsiderar ou tomar atenção para alguns pontos. Primeiro, você está disposto a ser guiado? Você quer seguir o pastor? Agora, não importa as circunstâncias, porque ele sabe o terreno. Às vezes ele vai passar por terrenos áridos para chegar aonde ele quer. Mas eu estou tranquilo, porque eu sei que o meu pastor, ele está cuidando de mim. A segunda pergunta é: os caminhos que você está seguindo, ou os caminhos que você está vivendo, são caminhos certos? Primeiro, então, você quer ser guiado por esse pastor? Segundo, já que você quer ser guiado, o caminho que você está seguindo ou vivendo é o caminho certo? Seja caminhos de retidão, caminhos corretos, porque eu não falo, eu estou seguindo a Deus, eu estou indo na igreja. Agora, o seu comportamento tem batido com aquilo que você professa? É a segunda pergunta que você tem que responder. Isso é você e Deus. As suas condutas promovem santidade ou não? As suas condutas promovem o que é certo e é justo ou não? Você sabe. Simples. Parar, pensar, começar a olhar. Em 2 semanas, não precisa ir muito para trás. Terceira pergunta. E isso então que eu estou vivenciando e fazendo, está trazendo honra para o nome de Deus? Está trazendo glória para a reputação de Deus, como seguidor de Cristo, ou não? Se aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou fazendo, está trazendo algo diferente, está fazendo algo diferente em minha vida? E o Warren Wiersbe, bem um pouquinho antes dele morrer, ele deixa uma lição ali, mais uma das lições de ouro que ele tem. O Warren Wiersbe, quando ele era mais novo, quando ele terminou uma parte da sua escola, ele ia praticamente para o college, ele estava indo no corredor, ele encontrou uma das suas professoras.
E ele contando isso é bem interessante. Ele diz assim, e a minha professora chegou para mim e ela disse assim, Warren, eu quero que você faça muita leitura e muita escrita, pois é que na sua vida, o qual a sua vida de aprendizado está fundamentada na leitura e na escrita. Então, anos depois, quando Warren Wiersbe chegou para fazer a universidade, lembrando-se do que a professora tinha falado, de que ele precisava ler bastante, que ele precisava estudar bastante, que ele precisava entrar, e quando ele entrasse, saber que ele precisava aprender, ele falou assim, puxa, ele orou a Deus, ele falou, eu vou ter que ficar 5 anos nessa universidade. E ele diz ao Senhor o seguinte, por favor, Senhor, eu vou ficar aqui por 5 anos, e não gostaria de perder o meu tempo. Essa é a oração que ele faz. E ele pede a Deus, por favor, Senhor, me dê algo, me dê um verso da Bíblia, me faça lembrar algo que eu li da Bíblia, que me ajude nessa minha caminhada com Deus. E o Warren Wiersbe, ele conta o seguinte, bem pouquinho, 2 meses quase antes dele morrer, ele diz o seguinte, e Deus deu um verso para ele, que foi o que ele carregou a vida dele inteira. Olha a palavra de Deus. E Deus deu para ele o Salmo 16:11, que diz o seguinte, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Irmãos, quando eu ouço essas coisas, quando eu estudo a palavra de Deus, ela sempre me ensina algo diferente. A Bíblia ela é feita para a gente usar a mente, o intelecto, mas basicamente ou profundamente, a Bíblia ela é feita para nós entendermos com o coração. E quando eu abro a minha Bíblia, quando eu abro o meu coração, e quando eu falo com Deus, esse é sempre o meu desejo, de que alguma coisa nova aconteça, e algo diferente de Deus invada a minha vida, e invada o meu coração. Então a minha oração hoje, é que você não saia daqui a mesma pessoa que você entrou, porque o nome e a marca que você carrega é muito importante. A reputação daquele que você carrega é muito importante. Aquilo que você faz deve trazer honra e glória ao nome de Deus. Feche os teus olhos. Senhor, eu quero, Deus, agradecer, Senhor, porque em todo o tempo a gente tem a oportunidade de ouvir, a gente tem a oportunidade, enquanto estamos vivos, de respirar e de poder reagir, Senhor, mediante a Tua palavra, mediante aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso eu peço, Senhor, nesse salmo, Senhor, que é um salmo tão simples, que trata da vida de um pastor e de suas ovelhas, nós possamos aprender, Senhor, e assim como Davi, hoje, nós valorizarmos, Senhor, a Deus. Senhor, eu quero cada dia mais valorizar o Teu nome, carregar o Teu nome, Senhor. Eu digo agora por mim, Senhor. Pai, que o Senhor me livre, Senhor, do mal e me faça andar nas veredas da justiça todos os dias da minha vida, Senhor. Me faça andar em veredas de justiça para conduzir também o Seu povo. Me faça andar em veredas de justiça para conduzir a minha família. Para ser, Senhor, um exemplo para os meus amigos. Para ser, Senhor, um exemplo para as pessoas que eu interajo, Senhor, diariamente. E Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor também interaja comigo todos os dias, Senhor. Que eu possa ter experiência, Senhor, contigo. Aos nossos jovens, Senhor, que são constantemente, os nossos jovens e crianças atacados, Senhor. Pai, muitas vezes eles nem percebem, mas que podem, Senhor, na vida deles, fazer, Senhor, algo tão ruim, fazer algo que não é benéfico para eles. Livra, Senhor, eles do mal. Ajuda-nos como seus filhos e como pais deles também, Senhor, a orientá-los, em nossas orações a guardá-los, em nossas palavras, Senhor, a fazermos o que é correto, Senhor. Pai, essa preciosidade que o Senhor nos deu, os nossos filhos, nos ajuda, Senhor, a conduzi-los, Senhor, na retidão dos Teus caminhos certos e justos, Deus. Deus, eu faço essa oração com muito temor em Ti, Deus,
porque eu sei que uma vida vale muito, Senhor. E esses pequeninos desta igreja, Senhor, os pequeninos do mundo todo, mas aqueles que estão próximos de nós, que a gente tem contato diário, Deus, são tão preciosos, Deus. Abre os nossos olhos, Senhor. Não nos deixa, Senhor, passar desapercebidos, Senhor. Ou mesmo levar a nossa vida de qualquer forma, Deus. Pai, queremos ter experiências, nós falamos tanto que queremos as Tuas bênçãos, Deus, quando nós andamos com o Senhor, elas acontecem naturalmente, Senhor. Nos ensina, Deus, na calma, na paz, seja o nosso Jeová Shalom. Seja, Senhor, a nossa justiça. Seja, Senhor, o nosso estandarte, a nossa bandeira, Senhor. Seja o Senhor, o nosso Deus que provê, o provedor da nossa vida. Porque nós andamos com esse Deus e vivemos esse Deus, e a importância das coisas de Deus para nós é algo que imutável, é algo que nós precisamos seguir todos os dias. Nos dá essa consciência como igreja. Nos ajuda nas nossas atividades para que o Seu nome seja glorificado cada dia mais, Deus. Acorda e desperta aquele que dorme, Deus. Acorda e desperta, Senhor, aquele que não tem interesse pela Tua palavra, Deus. Acorda e desperta, Senhor, aquele que tem talento e não faz, Deus. Acorda e desperta, Senhor, aquele que não tem responsabilidade. Acorda, Senhor, porque Deus, isso é vital para a nossa vida. Pai, o inimigo nos ataca e muitas vezes nós não vemos, Deus. Quando percebemos, o estrago já é grande e não tem mais como voltar. Nos ajuda, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, nessa minha vida pastoral, Deus, eu já tenho visto, Senhor. A diferença, Senhor, das pessoas que seguem o Teu nome, que passam tantas dificuldades, mas que chegam lá, Deus. Pai, de pessoas, Senhor, que muitas vezes vivem a sua vida cambaleando, Deus. Pai, não permita. Em especial, Deus, cuida de nós nesse país que nós estamos, Deus. Pai, esse é um país que não é o nosso país, mas que nós agora, Senhor, assumimos, é o nosso agora, Deus. Mas não foi onde nós nascemos. Pai, nos ajuda a viver aqui, Senhor, como a nossa casa. Nos ajuda a viver aqui, Senhor, como o lugar que o Senhor nos deu para viver. E como o lugar que o Senhor nos deu para viver, da mesma forma nós pedimos que nós possamos ser marca de Deus aqui. Que nós possamos fazer a diferença nesse país. Que nós possamos ser exemplos. E que nós possamos, como ovelhas, também produzir, Senhor, neste lugar. Para o louvor da Tua glória, para honrar o Teu nome, para honrar o renome do Teu nome, Senhor, que é magnífico, é soberano. E eu te louvo, Deus. Eu te louvo porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu sei, Senhor, que Tu tem estado, Senhor, sempre, Senhor, olhando os Teus olhos, Senhor, e o Seu cuidado, Senhor, nunca passará de nós. Obrigado, Senhor, por cada família, por cada filho aqui. Obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra, Senhor. E que o Senhor possa estar ministrando e trabalhando nos corações aqui. No nome de Jesus, Deus, eu te peço, Espírito Santo, trabalha nos nossos corações, promove diferença nas nossas vidas. Amém, Jesus. Amém.